lost your fortune today. Well, then maybe I'll run for president. I don't know. Crítica do filme O Aprendiz, de 2024. A gente vai dividir essa crítica em algumas partes. Na primeira parte a gente vai fazer uma crítica do filme em si, como que é a experiência de assistir o filme. Na segunda parte a gente vai fazer uma análise psicológica do Trump, tentando desvendar aí alguns traços da personalidade do Trump e como eles foram construídos de acordo com a exibição do filme. Na terceira parte da crítica a gente vai tentar entender o Trump não como um personagem em si, mas como um representante da cultura americana e o que ele fala dessa cultura americana. E na última parte dessa crítica, a gente vai analisar as estratégias que o Trump vai desenvolvendo e a relação dessas estratégias com a extrema-direita americana e com a extrema-direita brasileira. Building in the city, maybe the country, in the world. Rule 2, admit nothing, deny everything. Vamos começar com uma crítica sobre o filme. O filme do Ali Abazi, para mim, funciona muito bem. Eu dou uma nota 8 para o filme. Ele é um filme que, para mim, ele é surpreendentemente sutil na construção desse personagem tão espalhafatoso, que é o Donald Trump. Ele é um filme que se suporta muito em duas atuações bem especiais, tanto do ator que faz o Donald Trump, mas especialmente do ator que faz o Roy Cohn, que é uma espécie de mestre intelectual, assim, ideológico do Trump. E me parece que a escolha do filme de fazer a apresentação desses anos de formação ideológica do Donald Trump é uma escolha muito acertada, e o filme vai apresentando esses elementos da formação desse personagem de uma forma que, para mim, novamente foi surpreendentemente sutil, mas que está tudo lá. Então, é um filme que cresce no telespectador depois da exibição do filme, quando a gente fica repensando nas cenas e como aquelas cenas vão representando a construção do personagem Donald Trump. E nesse sentido, eu acho que é um filme que funciona bem. Eu só senti falta do filme ser um pouco mais longo. Eu esperava que o filme tivesse um pouco mais de continuidade no momento que ele se encerra. Mas essa é uma escolha do diretor, e eu acho que, de forma geral, o roteiro funciona muito bem por representar esses anos de formação do pensamento do Trump, que agora, na sequência da crítica, a gente vai tentar desvendar um pouco mais a construção desse personagem Donald Trump. You have to be willing to do anything to anyone to win. E vamos agora à análise do tema central do filme, desvendar a construção da personalidade do Trump, a construção ideológica do Trump, a partir de uma análise psicológica aí dos elementos que o filme vai nos dando. O primeiro ponto a destacar da construção dessa personalidade do Trump é a invenção dele mesmo. Ele se inventa como um self-made man. Porque a gente vê que o filme apresenta o Trump como um herdeiro, mas o Trump ele tem uma forma de se auto-reconhecer como se ele fosse um membro da classe média alta, que conquistou o que conquistou através dos seus esforços, como se ele não fosse um herdeiro que tivesse tido todas as oportunidades da vida dele, pelo fato mesmo dele ter sido um herdeiro, e também pelo poder dele de, com a grana que ele já tinha, manipular as pessoas ao redor dele, manipular os políticos que estavam no caminho dele, especialmente. Além dessa invenção do Trump como um self-made man, o filme também mostra muito claramente algo que talvez seja o centro da personalidade do Trump. A forma como ele fica o tempo inteiro buscando se destacar socialmente através do dinheiro, do glamour, da elitização, da opulência. E nesse processo, o Trump vai se tornando basicamente a expressão mais extremada e progressivamente mais extremada de preconceitos de classe. A cada passo do filme, ele vai se fazendo mais superior através do dinheiro que ele conquista e através especialmente da exibição do dinheiro que ele conquista, sempre colocando ouro para todos os lados que ele consegue, e a cada vez que ele fica mais rico, ele vai se destacando como superior e inferiorizando cada vez mais as pessoas ao redor dele. Então talvez seja o traço mais explícito da personalidade do Trump, esse desenvolvimento narcisista baseado no desenvolvimento financeiro e na exibição desse desenvolvimento financeiro como símbolo de superioridade. Outro traço a destacar dessa construção do filme é que o Trump ele aprende com o amigo dele, Roy Cohn,
um mantra de 3 partes que ele fica repetindo para si mesmo e que explica muito o funcionamento do Trump. A primeira parte desse mantra é atacar, atacar, atacar. O Trump ele fica o tempo inteiro inventando rivais imaginários que se colocam no caminho dele, no caminho dos objetivos dele. Então, aquele que não faz as falcatruas que ele quer, que não reduz os impostos como ele quer, aquele que está no caminho entre ele e a riqueza, o Trump imagina como um rival e faz de tudo para destruir. E nesse sentido ele não tem nenhuma reserva moral para atacar e difamar aqueles que estão no seu caminho. A segunda parte desse trama é a verdade é o que cada um diz. Ou seja, o Trump usa um pouco dessa ideia de pós-verdade para, assim, moralmente defender o próprio ato de mentir e de manipular e de difamar os outros o tempo inteiro. Ele diz que a verdade é o que cada um diz como uma desculpa para si mesmo, para poder o tempo inteiro usar de estratégias de manipulação e de difamação, o que também é um traço muito característico da personalidade do Trump. Nenhuma reserva moral em mentir. Terceira parte do mantra que ele fica repetindo é sempre declarar vitória, mesmo quando parece que você está sendo derrotado. Que é essa forma de autoengrandecimento, de arrogância, de supervalorização de si, ou pelo menos de exibição pública dessa supervalorização de si, que também é muito marcante no Trump. Ele está sempre vendendo uma imagem de sucesso dele e ele nem precisa acreditar nessa imagem de sucesso. Isso é um poder de manipulação. Ele sempre tenta contar ao mundo uma imagem vitoriosa dele mesmo, mentindo para isso. The first rule is attack, attack, attack. It's going to be the finest bill. Outro ponto a ser destacado dessa personalidade do Trump é a busca cada vez mais frenética, até compulsiva, de reconhecimento social por ser mais rico, mais glamouroso, mais elitista. Trump ele vai se tornando uma espécie de estrela pop e vai ficando viciado na fama. Viciado em ser reconhecido pelo outro como superior através do seu dinheiro. E nesse processo, ele vai progressivamente se tornando cada vez mais narcisista, inferiorizando todos ao seu redor. Inclusive, tendo muita agressividade contra aqueles que anteriormente ele amava, porque ele passa a não mais necessitar dos outros próximos dele como fonte de amor, já que ele está completamente viciado na busca de reconhecimento social como superior pelo seu dinheiro, como forma de validação social. Então, o amor daqueles ao seu redor, seja a mulher dele, seja o amigo com dele, seja o irmão dele, seja a própria família dele, aqueles que ele costumava amar, vão progressivamente perdendo interesse para ele, perdendo valor. Porque o único valor que ele busca é compulsivamente ser pelo outro, pela sociedade, reconhecido como superior através do seu dinheiro. O que também depende que ele progressivamente vai inferiorizando todos os outros ao redor dele, que não tem tanto dinheiro quanto ele. Então ele é uma espécie de estrela pop viciada na fama de se mostrar rico. Um outro traço característico disso, que vem com isso, é a forma como ele vai ficando cada vez mais agressivo com esses ao redor dele, de quem ele não depende mais do amor para se sentir amável, para se sentir valorizado socialmente. Com isso também, a gente vai vendo que o Trump, como dito, ele vai caindo numa espécie de movimento compulsivo na busca dessa superioridade, de tal forma que a gente vai vendo ele acumular dívidas que vão levar ele, inclusive, à falência, nessa busca reiterada de comprar cada vez mais signos de valor social. Nesse movimento também, nessa busca por uma superioridade através do dinheiro, a gente vai vendo Trump assumir uma mentalidade nazista, ao fazer algumas referências de que ele conseguiria vencer porque ele tem um gene vencedor. Essa explicação genética, natural, biológica, daquilo que faria alguém vencer é típico de um pensamento nazista que o Trump vai incorporando ao longo da trajetória dele. Outro ponto característico do Trump é a completa futilidade, nesse exagero absoluto da fetichização da mercadoria, no qual o Trump ele parece que ele vai se tornando uma espécie de acumulador de objetos
que trariam um signo de superioridade. Então ele passa a se tornar efetivamente um acumulador de qualquer objeto que fosse investido de dinheiro a ponto de fazê-lo parecer superior. Então essa futilidade é uma marca muito característica dele, como nos prédios dele, que são todos banhados a ouro, na parte de fora ou no lobby, mas os apartamentos, pelo que a história conta, eram umas grandes de umas porcarias que ele vendia, porque o que importava era parecer ter muito dinheiro, parecer ter todo aquele destaque que a opulência produzia, ao invés de necessariamente vender alguma coisa que fosse útil ou que tivesse grande valor de uso. Outra característica do Trump que a gente vai vendo muito claramente é uma ambição completamente desregrada, que vai se tornando compulsiva até levá-lo à falência, e junto com essa ambição a gente também vê um completo desrespeito moral, assim, nenhuma reserva moral em atacar, mentir, manipular, difamar na conquista da sua ambição, fazendo dele, assim, essa pessoa que tenta cada vez mais se fazer superior, pisando nos outros, atacando os outros. Basicamente são esses os primeiros elementos aí que o filme vai nos mostrando sobre a construção da personalidade do Trump. Agora a gente vai analisar o Trump também em relação à própria cultura americana. Face look like an orange. Attack, attack, attack. Deny everything, admit nothing. Never admit defeat. Talvez o ponto que eu acho mais interessante de destacar do filme, eu vou explicar a partir do final do filme. No fim do filme, o Trump já construído ideologicamente ali ao longo de todo o filme, ele olha pela janela do escritório dele e olha para os Estados Unidos, olha para a bandeira dos Estados Unidos, olha como quem tenta consumir, conquistar os Estados Unidos e uma determinada visão desses Estados Unidos. Como dito ao longo da frase do filme, os Estados Unidos é o maior cliente dele, como se ele tentasse assim construir uma nação Estados Unidos como um valor dele, que é também uma certa forma de conquista, de consumo desses Estados Unidos. Mas além do Trump ter essa visão sobre os Estados Unidos, que vai se tornando uma visão política, né, de construir os Estados Unidos dele para ele, me parece que o filme brinca um pouco com a ideia de quando o Trump olha para os Estados Unidos também está olhando de volta para ele. No sentido que o Trump ele não é só um personagem da história americana, mas ele também é um personagem fabricado pela história americana. Porque o Trump, não à toa, nos anos 80, 90, 2000, ele foi se tornando uma espécie de ídolo pop. Porque o Trump, com esses valores ideológicos que a gente foi construindo nas análises passadas, ele acabou se tornando uma representação cultural dos Estados Unidos, uma representação cultural do sujeito americano, uma representação dos valores desses Estados Unidos. Valores dessa corrida desenfreada do capitalismo, da acumulação de capital, valores dessa futilidade do consumo, valores desse ar de superioridade, de se entender superior às outras nações, os valores de não ter escrúpulos na conquista e na manutenção dessa superioridade, na agressividade com a política internacional. Parece que, de certa forma, o Trump ele se torna tão famoso por ser uma certa mímese da própria cultura americana e, por isso, ele é assim exaltado como um ídolo pop desse período. Então, ao Trump olhar para os Estados Unidos está olhando de volta para ele e o construindo daquele jeito tão característico encenado no filme. Entanto é que o Trump é tão representante dessa ideologia americana que ele vai se tornar eleito pelo povo americano. Esse mesmo povo que se considera predestinado a ser superior sobre todos os outros enquanto nação. Yes, Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much. Donald who? O último ponto que eu gostaria de destacar no filme é que essa construção ideológica e as estratégias que a gente vai vendo o Trump adotar ao longo do filme
funcionam muito bem para nos ajudar a explicar como se constrói as estratégias políticas da extrema-direita americana e da extrema-direita brasileira, que o próprio Trump vai encabeçar nos Estados Unidos e que o Bolsonaro vai encabeçar no Brasil, de uma certa forma tomar essas estratégias do Trump pela figura de Steve Bannon, que funciona como divulgador dessas estratégias, como uma importação que vai construir essa extrema-direita brasileira. A gente vê nas estratégias e na ideologia que o Trump vai adotando ao longo do filme, muito claramente algumas dessas formas de funcionamento, como por exemplo no lema atacar, 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 a gente vê como essa extrema-direita contemporânea, ela funciona com a invenção de um inimigo, de um rival comum, tentando construir um mundo polarizado e um mundo polarizado cuja relação política entre essa polarização é de ódio e de tentativa de destruir essa outra forma de fazer política. Pelo lema do atacar, 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 a gente também vê essa estratégia muito comum da extrema-direita, tanto brasileira quanto americana, de difamação pública e tentativa de desmoralização desse rival imaginário. Mas especialmente pelo segundo lema, de a verdade é aquilo que se conta, a gente entende como essa forma política vai usar e infestar o mundo político, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, de fake news. Porque essa forma de política, ela normaliza a mentira como uma estratégia política. A verdade para de ser um tema a ser buscado. O debate para de ser um debate racional que tenta alcançar as melhores ideias. Mas o discurso ele se torna uma ferramenta de manipulação e de difamação, que normaliza a mentira como uma estratégia política de ataque, de disseminação e de manipulação da opinião pública. Daí o uso tão sistemático de fake news, como, por exemplo, no passado recente, a ideia de que se taxaria o Pix. Aquilo não precisava ter nenhuma ancoragem, na verdade, porque o seu uso instrumental era a mentira e a difamação, tentando destruir e desmoralizar o rival. Então, a gente vê no filme, muito claramente, se formando essas estratégias políticas que vão ser encabeçadas pelo próprio Trump no seu fazer político. É isso. Quem chegou até aqui, curta, se inscreva no canal para ajudar a divulgação do canal. Um abraço. I'll run for president. I don't know.